Olá, sou Eusêmio Fraga, professor da Universidade Federal de Uberlândia, campus Monte Carmelo. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês resultados de um experimento que conduzimos na região de Monte Carmelo e também experimentos que conduzimos na região de Araguari, Minas Gerais. Então, hoje eu sou coordenador do CINSE, o Centro de Inteligência em Cultivos Irrigados, localizado na referida universidade. Nosso objetivo é difundir tecnologias na área de irrigação, né, focado em cultivos irrigados. Né? Então, nós buscamos desenvolver soluções para o agricultor, para o irrigante, e em parceria com a empresa Araunatec, estamos desde 2016 acompanhando experimentos na área de recursos hídricos. E uma das tecnologias que hoje estou aqui para compartilhar é o Aqua 4D, um equipamento que faz a eletromagnetização da água de irrigação. Então, inicialmente eu vou estar apresentando os resultados do experimento que foi conduzido na Fazenda Vitória 2, de propriedade do senhor Luiz Augusto Monguilô, na cidade de Monte Carmelo. O experimento, então, foi instalado no ano de 2016. Contando um pouquinho da história dessa técnica, ela foi patenteada no ano de 1953, então não é algo tão recente, mas em termos de implementação e solução aplicada a campo, essa solução está disponível há poucos anos. Tá? E no Brasil, ela acabou tendo a entrada no Nordeste, que é uma região que tem baixa disponibilidade hídrica, e um dos grandes benefícios dessa tecnologia seria aumentar a disponibilidade de água para os cultivos e também a utilização de águas de baixa qualidade. Outras mudanças que também são comprovadas ao utilizar essa tecnologia seria ligado ao aumento da resistência, no caso do concreto à compressão, aumento do processo de precipitação de carbonato de cálcio, que é um grande problema, um grande vilão nos sistemas de irrigação, causando obstruções e aumento da perda de carga no sistema e consequente redução da pressão do funcionamento de emissores. Também é utilizado para reduzir a corrosão de aço e aumento da viscosidade, também influência na condutividade elétrica da solução. Então, segundo a empresa que desenvolveu a ferramenta, o que acontece em termos de mudança nas características da água e como isso traz benefícios para a lavoura, para o cultivo irrigado. Então, existe uma redução dos clusters, dos agregados de água. Então, se você tem um agregado grande, naturalmente, ao realizar o tratamento da água, há uma redução desse aglomerado de moléculas de H2O. Tá? E a água acaba entrando mais facilmente no sistema, estando mais facilmente disponível, e se você tiver algum íon ali, ele vai ficar mais dissolvido. Tá? Então, pensando até em relação à qualidade da irrigação, esse é um dos benefícios que nós acreditamos que impulsionou muito essa tecnologia no cafeeiro, que seria o foco que a gente vai estar apresentando aqui. Também existem resultados mostrando diluição de fertilizantes, melhoria, em relação à capilaridade, que seria o movimento da água em forma ascendente no solo. Bom, então caracterizando um pouco a área de estudo, aqui tem uma imagem do aparelho, do conjunto de eletromagnetizadores instalados no cabeçal de controle do sistema de irrigação. Irrigação localizada por gotejamento. Uma imagem da lavoura no ato da instalação do experimento do ano de 2016. Uma lavoura que estava com 6 anos de idade, cultivada em 2010. O espaçamento da cultura aqui 3,80 por 60, tá? Um cultivar topázio, bastante comum, bastante utilizado pelos produtores, tá? Um cultivar coringa, que tem um potencial produtivo relativamente grande na região. Tá? Falando um pouquinho da região, é uma região que tem uma precipitação em torno de 1.400 milímetros anualmente, uma precipitação até que elevada, que atenderia à exigência do cafeeiro, porém mal distribuída. Então, nós temos um período seco bastante distinto entre os meses de abril até o final de outubro. Tá? Então, isso que dá então a necessidade, gera a necessidade de se ter a irrigação, e ela é bastante utilizada. Nessa região aqui, em torno de 90% da área de cafeeiro é irrigado por gotejamento. Em relação ao delineamento, nós utilizamos delineamento em parcelas subdivididas e instalamos então nas linhas de cultivo, tá? Linhas com a aplicação do produto, tá? No caso água eletromagnetizada, e linhas com tratamento controle, que seria a água normal, a água natural da propriedade. Caracterizando um pouquinho da água da propriedade, é uma água que não tem uma alta concentração de elementos que classificaria essa água como uma água dura, porém é uma água que tem alta concentração de sólidos suspensos, que seria então um problema bem grande para os sistemas de irrigação, além de que a água tem também bastante concentração de ferro. Tá? E é um elemento também que tem um grande risco de obstrução para os gotejadores.
Para ficar anotado aí, para ficar registrado, a qualidade da água, então, é classificada como, com uma certa restrição para o uso na irrigação. Então, tanto é que lá existe a filtragem por areia, que aqui não está aparecendo, existe o sistema de pré-filtragem com aeradores, tanques de decantação, e mesmo assim, ao avaliarmos a qualidade da água, em algumas situações a concentração de ferro estava acima de 0,5 ppm. Tá? Então, em cada uma dessas linhas, né, que nós colocamos o tratamento, houve então um sorteio de diferentes lâminas de irrigação. Então, um dos objetivos do trabalho foi ver o efeito da tecnologia, da eletromagnetização da água e também a aplicação de lâminas de irrigação. Então, será que é possível reduzir a lâmina de irrigação ao adotar a tecnologia? Tá? Ou será que é possível maximizar a produtividade utilizando a tecnologia? Então, essas foram as hipóteses que nós impomos para esse trabalho, tá? E para fazer um manejo e definir qual seria o volume de água a ser aplicado na irrigação, nós adotamos o balanço hídrico climatológico. Então, uma planilha Excel, lançando informações meteorológicas de uma estação meteorológica localizada na propriedade, tá? De acordo com a necessidade da irrigação, o produtor definir então a lâmina de irrigação, que aqui fica classificada como a lâmina de 100%, o L100. Bom, então em relação à decisão do produtor, com base na lâmina de 100%, e a lâmina de 100% então nos deu a base para definir as outras lâminas de irrigação. Então nesse experimento definimos trabalhar com lâminas de 25% a menos do que foi aplicado na área de 100%, no caso a lâmina de 75%, 50% a menos, que seria a lâmina de 50%, e 25% a mais do que normalmente se definia para irrigação na propriedade, que seria a lâmina de 125%. Então, para atender essas lâminas de irrigação fracionadas, abaixo ou acima, nós variamos o arranjo entre a vazão e o espaçamento de emissores dentro de cada uma das parcelas. Tá? E aí nós tínhamos, por exemplo, na lâmina de 100%, uma intensidade de aplicação de 0,96 mm/hora. Na lâmina de 125, 1,21 mm/hora. Na lâmina de 75, 0,72 e na lâmina de 50, 0,48. É importante também ressaltar que esse é um grande erro que acontece nesse tipo de experimento, é que ao fazer a aplicação dos fertilizantes, no caso a prática da fertirrigação, foi utilizada uma linha lateral auxiliar, né, com a mesma vazão para não incorrer em erros de volume de adubo fornecido para as plantas. Tá? Aqui também uma média desses últimos anos, para se ter uma noção da magnitude do déficit hídrico que foi imposto a essas plantas, variando nas lâminas de irrigação. Então aqui a lâmina de 100% nessa figura, tá? Então só destacando o que seria cada uma dessas variáveis, que vai estar disponível em um zoom, tenho certeza que vocês estão vendo de forma mais próxima. A linha azul indica a capacidade de campo, tá? Então seria a máxima capacidade de retenção de água, né, desse solo após a ação da gravidade. O nível 0 aqui indica o ponto de murcha permanente e essa linha central, a linha vermelha, representa a fração de água disponível que a cultura pode estar lançando mão, pode estar utilizando sem afetar o seu desenvolvimento. A linha preta indica como que variou, né, essa água, essa disponibilidade hídrica ao longo dos anos. Tá? Então é possível observar que no período aqui do início do gráfico, né, que seria a partir de setembro, outubro, novembro, que acaba sendo o período que existe déficit hídrico na região, tá? Nós tivemos momentos em que essa linha preta ficou abaixo do padrão vermelho aqui, que seria essa fração da água disponível. Tá? Então, com certeza as plantas ficaram sob déficit hídrico, mesmo numa condição de 100%. Tá? Isso acontece muito depois. Na região existe uma baixa disponibilidade hídrica e esse produtor, nesses períodos, não tem água disponível para irrigar a sua lavoura plenamente. Tá? E aí, ao longo dos outros meses, né, houve irrigação, né, chuva, e nesses períodos a disponibilidade hídrica ficou bem próximo da linha azul. Tá? Destacando um pouquinho a lâmina de 75, então o déficit foi mais intenso nesses períodos aqui próximos a setembro e outubro. Tá? E aí depois, com o início da precipitação, volta a subir assim como no 100%. A lâmina de 50% foi, no caso, a imposição mais drástica que nós realizamos, né? Chegou bem próximo do ponto de murcha permanente, considerando o perfil de solo de 40 centímetros, que é o que foi adotado, né? Que é onde basicamente 80% do sistema radicular está disposto. Tá? Após também tivemos uma boa condição hídrica em função da precipitação. Tá? E na lâmina de 125%, que seria 25% a mais do que a lâmina de 100%, tivemos um déficit bem pequeno,
Compilando numericamente essas informações, dá para vocês terem uma noção do quanto que foi irrigado, de qual foi a evapotranspiração real, né, em cada uma das lâminas, tá? E qual foi a precipitação média que aconteceu na propriedade. Então, nessa propriedade, em média, 1.102 milímetros de precipitação. Em relação às lâminas de irrigação aplicado, existiu então esse fracionamento. Enquanto no 100% foi aplicado 196 milímetros, no 75, 152, no 50, 97 e no 125, 240 milímetros. Tá? E essa disponibilidade pode ou não impactar no desenvolvimento da cultura, e é o que eu vou apresentar para vocês mais à frente. E aí, destacando em relação ao déficit, que seria então o acumulado em milímetros, né, ao longo dos dias, em que a linha preta ficou abaixo da linha vermelha. Então, somente 1,3 milímetros de déficit no 125, 73,5 no 50, 36,3 no 75 e 12,5 na lâmina de 100%. Apresentando os resultados de biometria, o crescimento das plantas, algumas variáveis que são importantes para se definir o padrão, o potencial de produtividade para a cultura do cafeeiro, trago para vocês resultados de crescimento de ramo plagiotrópico. Tá? Em média, então, comparando a testemunha com a Aqua 4D, tivemos um crescimento de quase 2 centímetros a mais, tá? Comparando com a tecnologia e sem a tecnologia. Em relação às lâminas, uma diferença pequena que não foi estatística. Tá? Então, maior crescimento na lâmina de 100, seguido pela lâmina de 125, depois 50 e 75, mas estatisticamente não houve diferença. Quando nós analisamos essas informações mensalmente, tá, é possível ver o incremento, né, o crescimento, no caso da lavoura, mês a mês, e essa é uma informação que nós fizemos bastante, né, mensalmente essas informações foram tomadas, tá, e em média tivemos sempre o tratamento com eletromagnetização acima do controle, tá, tanto em um determinado ano quanto num ano diferente. Quando analisamos em termos de lâmina, também tivemos uma certa diferença entre as lâminas submetidas. Tá? Em média, a lâmina de 125 foi a lâmina que mais promoveu o crescimento de ramos, tá? Tanto nesse ano aqui quanto nesse ano de cá. Uma informação que eu acho que essa é a mais importante do trabalho é em relação ao desempenho do sistema de irrigação. Tá? Então, para essa característica de água, né, para essa região que tem, como eu disse atrás, tem uma alta concentração de ferro, eu vejo essa tecnologia da eletromagnetização com uma grande promissão, né, uma grande mudança aí de hábito e uso para os irrigantes. Tá? Então nós fizemos a avaliação ao longo desses anos, e aí em média a uniformidade do ano 2017, 2018, 2019 e 2020 teve esse comportamento. Com o tratamento 96,5% de uniformidade, no controle 76,1%. No ano de 2018, 96 contra 76,3%. 2019, 96,5 contra 76,1%. Então, ao longo desses 3 anos aqui, o controle permaneceu basicamente aí no patamar que nós podemos classificar como uma uniformidade como boa, né? Mas está bem abaixo de um mínimo aceitável para irrigação localizada, que seria de 90%. Tá? Enquanto o sistema que recebeu o tratamento eletromagnético, apesar de toda a qualidade da água ter a dificuldade que eu citei, sempre ficou acima de 90%, né? E até acima de 95%, então muito bom, mesmo com essas características. Vale destacar que na instalação do experimento, nós fizemos a substituição do sistema de irrigação, né? A lavoura, como eu disse, era de 2010, então em 2016 montamos o sistema de irrigação novo, e aí em 2020, no final de 2009 na verdade, trocamos esse sistema, colocamos o sistema novo novamente para verificar, aferir mesmo esse resultado, e em 2020 também tivemos um comportamento com água eletromagnetizada de 94,5 e na área com pouco mais de 6 meses de irrigação, o sistema já estava com 86, então já perdeu bastante seu potencial de desempenho, tá? Na área de controle. Então, em média, nesses 4 anos, tivemos uma uniformidade na área tratada com Aqua 4D de 95,8 e na área não tratada de 78,7. Tá? E essa diferença foi significativa, uma diferença estatística. Tá? Então, o produtor às vezes lança mão de um volume de água, de um reservatório, tem um custo bastante grande para fazer essa reservação, né? E o total de água que é fornecido para a cultura não fica totalmente disponível. Com a tecnologia, grande parte fica disponível, o sistema 100% não existe. Né? Uma outra informação que nós acompanhamos seria em relação ao potencial de água na folha.
tá? Que é uma relação fisiológica, uma avaliação fisiológica da cultura, que é feita na antemanhã, então antes do nascer do sol, né? Então sem flash, com flash aqui para ter uma noção do momento que essas folhas foram coletadas, né? Que folha que nós avaliamos? Nós avaliamos a folha do terceiro par, tá? De um ramo plagiotrópico, no terço médio da mesma, tá? E esse par de folha, colocado então em uma câmara, tá? No caso, esse cilindro aqui é hermeticamente fechado, que recebe pressão por um dos lados, tá? E aí nós avaliamos esse potencial, e aqui nós temos o resultado médio dessas informações para cada uma das lâminas. Então veja que nessa situação, a lâmina de 50% estava com potencial de água na folha acima, tá? do que a lâmina de 75, lâmina de 100 e lâmina de 125, tá? Indicando que realmente as plantas com esse padrão de lâmina de reposição estavam sofrendo mais. Tá? E aí quando nós olhamos de forma isolada o efeito do tratamento eletromagnético, observamos também uma redução do potencial ao adotar a tecnologia. Então as plantas estavam numa condição hídrica melhor do que as plantas de controle. Tá? Principalmente nesses meses aqui onde há baixa disponibilidade hídrica. E nós, como eu disse, estamos numa condição de falta de chuva, né? Que somente a irrigação seria a fonte principal de água para a lavoura. Né? E aí nesse exemplo aqui numa escala anual, nós temos esse comportamento nos meses de novembro e dezembro de baixa disponibilidade, tá? Numa média fica basicamente igual, né, entre as lâminas, mas nos períodos mais críticos acaba que a lâmina de 50% colocou os cultivos numa condição de maior deficiência. Tá? E quando nós comparamos nessa escala anual com o tratamento eletromagnético, também nesses meses aqui críticos, as plantas estavam com potencial maior quando nós analisamos o tratado e o não tratado. Falando em relação aos resultados de colheita, os resultados de produtividade, então como que foi feita essa avaliação? Nós fomos à lavoura, tomamos os frutos que estavam ali na época da colheita, que normalmente acontece entre maio até meados de agosto. Tá? Isso depende muito do desenvolvimento desses frutos e do estágio de maturação dos mesmos. Tá? E aí, lá na lavoura, montávamos então uma estrutura para retirada desses frutos em um comprimento de até 6 metros, 6 plantas coletadas. Tá? E nessas plantas quantificamos o volume de café no lado do sol e lado sombra, tá? Nessas plantas, e também o volume de café que havia caído no chão antes do ato da colheita. Tá? Uma avaliação também que é bastante importante, que dá uma noção também na qualidade da produção de café, é a classificação por maturação. Então, qual a coloração do fruto no ato da colheita, isso acaba impactando também e pode influenciar depois na qualidade de bebida. Uma outra avaliação também que é importante, aí, após o beneficiamento do café, né, após a secagem, beneficiamento, é o tamanho desse fruto, né, que também impacta na qualidade e é um dos pontos que agrega valor no valor de comércio desse café. O ideal é que a colheita seja realizada quando os frutos estejam com uma porcentagem menor do que 20% de verdes. Então, somando aqui o verde normal mais o verde cana. Aqui eu trago para vocês uma média das 3 safras que nós avaliamos nessa área da Fazenda Vitória. Então, em média, se nós somarmos verde cana com verde convencional, o total não ultrapassou 20%. E além disso, grande parte dos grãos, dos frutos no ato da colheita, estavam com uma porcentagem acima de 50% na faixa de cereja, indicando um bom momento de colheita e, consequentemente, uma grande chance de se atingir um café de melhor qualidade. Tá? Porcentagens demais estavam frutos um pouco passados ou secos, né, que eventualmente também fazem parte da classificação. Dentro das lâminas que nós estudamos, também não observamos diferenças significativas, tá, entre os tratamentos estudados, assim como quando nós analisamos o fator com o tratamento eletromagnético e sem o tratamento eletromagnético. Já mostrando para vocês os resultados de forma isolada das lâminas que nós estudamos em relação à produtividade, na safra 2017-2018, que foi uma safra alta, nós observamos diferenças significativas entre as lâminas, sendo em primeiro lugar a lâmina de 125%, isto é, 25% a mais do que normalmente a fazenda realiza, havendo igualdade estatística entre as lâminas de 100 e lâminas de 75, em torno de 84 a 86 sacas beneficiadas, e por último aqui numa terceira faixa a lâmina de 50%, isto é, 50% da reposição hídrica que a fazenda realizou na área como um todo.
Do lado de cá, o resultado da safra 2018-2019, uma segunda safra estudada, que seria uma safra baixa dessa lavoura. Então observamos patamares de produtividades bem baixos, tá, comparado com o do ano anterior, e também não observamos diferenças significativas entre as lâminas estudadas, já que a cultura não estava no seu potencial produtivo máximo, né? Então, a produtividade média ficou em torno de 26 a 22 sacas beneficiadas. Trazendo para vocês os resultados da safra 2019-2020, a última safra que nós estudamos, né, observamos diferenças significativas entre os tratamentos, assim como foi observado no ano de safra alta. Né? Então esse ano é um ano de safra alta também. E o mesmo comportamento estatístico, havendo destaque para a produtividade de 61 sacas para a lâmina de 125, 54 a 56 entre a lâmina de 75 e 100, que são iguais, e 49 sacas beneficiadas para a lâmina de 50%. Tá? Fazendo uma média dessas 3 safras que nós coletamos, tá? É um bom indicativo para café, acima de 3 safras para ter uma confiança estatística, nós observamos que a lâmina de 125 continua sendo a melhor recomendação de lâmina de irrigação, seguido pela lâmina de 100 e 75, havendo igualdade entre ambas, e por fim, aqui por último, a lâmina de 50% com 51 sacas beneficiadas. Estudando esses resultados de produtividade para o tratamento eletromagnético, né, comparando com a testemunha, com o controle, na safra 2017 e 2018 tivemos um comportamento interessante para a lâmina de 125, uma diferença bastante grande, 105 contra 88 sacas beneficiadas. Lâmina de 100, 89 contra 83. Então esse é basicamente o padrão fazenda, que a fazenda normalmente realiza, né? Então uma diferença relevante de 6 sacas beneficiadas no primeiro ano. A lâmina de 75, 90 contra 78, então um ganho aí de 12 sacos, também bastante interessante. E a lâmina de 50, em torno de 3 sacos, havendo diferença significativa para todos os parâmetros estudados nessa safra. Isto é, entre as lâminas e também entre os tratamentos, né? Tratamento eletromagnético ou controle. Numa média da safra, uma diferença de 9 sacos. Na safra 2018-2019, que foi a safra baixa, não observamos diferenças significativas entre os tratamentos. Em algumas condições, a área de testemunha ficou com uma média superior à eletromagnetizada, mas não foi uma diferença significativa. E os patamares de produtividade, eu disse anteriormente, entre 22 e 26 sacas beneficiadas. Dando continuidade, agora apresento para vocês os resultados da safra 2019-2020, a última safra que nós avaliamos. Começando aqui pela apresentação dos dados da lâmina de 125, comparando o controle, isto é, a testemunha, com o tratamento eletromagnético. Tivemos uma diferença de 2 sacas beneficiadas, mas não significativa. Na lâmina de 100%, uma diferença de 7 sacas beneficiadas, com diferença significativa. E na lâmina de 75 também uma diferença de 7 sacas beneficiadas, com significância. Já na lâmina de 50, não tivemos diferença significativa entre os 2 tratamentos, tá? E foi a menor produtividade observada no experimento. Fazendo uma média dessas 3 safras, isso é bastante importante para a cultura do café, é necessário se trabalhar os experimentos com no mínimo 3 safras, 3, 4, 5 safras para se ter uma confiança. E aqui eu trago para vocês essa informação, começando então com a lâmina de 125, uma diferença de 5 sacas beneficiadas, com diferença significativa. Na lâmina de 100%, uma diferença também de 7 sacas beneficiadas na média dessas 3 safras. Já na lâmina de 75, uma diferença maior de 12 sacas beneficiadas. E a lâmina de 50 não teve diferença significativa, apesar de ser observada uma diferença numérica de 5 sacas beneficiadas. Desculpem. Numa média, aí, no experimento como um todo, tivemos uma diferença do controle de 54 sacas beneficiadas para 60 sacas beneficiadas, um ganho de 6 sacas beneficiadas, tá? Considerando a média de todos os tratamentos. Destacando que a lâmina de 100 é o padrão da fazenda, é o padrão realizado pelo produtor. Dando continuidade, agora eu vou apresentar para vocês os resultados de peneira. É uma classificação física do café por tamanho, dos grãos de café após beneficiamento. Essa é uma informação importante, pois influencia no preço da comercialização do café. Então aqui eu trago um resumo das 3 safras que nós estudamos, 17-18, 18-19 e 19-20. Tivemos diferenças significativas nas 2 primeiras safras, na última safra 19-20, igualdade entre os 2 tratamentos, com e sem o tratamento eletromagnético.
Numa média das 3 safras, tivemos um incremento de 1,5% de cafés peneira 16 acima quando adotado o tratamento eletromagnético. Tá? 52,3 contra 50,8. Quando analisamos as lâminas, tivemos cafés com peneiras maiores nas lâminas de 50%, tanto na primeira safra, quanto na segunda, quanto na terceira safra. Isso se deve, pois, ao ter menor produtividade, os frutos que estavam lá ficavam num tamanho maior. Tá? Essa é uma lógica aí já esperada para esse trabalho. Interessante ressaltar que não tivemos diferenças significativas quando observamos o tamanho desses grãos ao analisarmos as lâminas de 100 e 125 e em algumas safras também com a lâmina de 75. Em uma média, existe igualdade entre as lâminas de 100 e 125 e a lâmina de 75 tem igualdade com a lâmina de 50. Tá? Então aqui eu fecho a apresentação dos resultados desse trabalho e vou dar uma sequência com vocês a seguir sobre os outros experimentos.